meu irmão, minha irmã, você que está já conosco nesse início deste culto de oração, quero já te agradecer e convidar você a louvar comigo, daí onde você estiver. Se você conhecer os cânticos, se você conhecer os hinos também, você pode aí, de onde você está, você pode também louvar o Senhor. Pode cantar, pode soltar a sua voz neste culto que é um culto de oração. Tá? Cantamos a orar no Senhor, cantamos a momentos e cantarei agora Te Adorarei, do Sóstenes Mendes. Te adorarei. Graças damos ao Senhor por esta noite, por você estar aqui conosco neste culto. Primeiro queria pedir perdão e desculpas a você, que na semana passada nós tivemos alguns contratempos e não pude comunicá-los pelas redes sociais de que não teríamos o culto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isto. Mas estamos hoje aqui.
E eu agradeço a você, você pode mandar aí mesmo pelo Facebook o seu pedido de oração, né? Para que estejamos orando. Já temos aqui alguns pedidos, você pode mandar outros. Neste culto que nós estamos colocando como motivo principal a oração. Orarmos uns pelos outros, orarmos por si mesmo, orarmos pelo nosso país, pelo mundo, especialmente pelas pessoas que estão tristes, enlutadas, pessoas que estão também lutando pela vida, com tratamentos dos mais diversos. Orarmos a Deus também por todas as vitórias, por tantas bênçãos derramadas do Senhor para as nossas vidas. Então você pode também compartilhar aí o seu motivo de gratidão a Deus e que o Espírito Santo possa nos iluminar nesta noite. E eu convido então você, aí onde você estiver, a fechar os seus olhos, para que você aí e eu aqui, nós invoquemos a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e assim juntos com este Deus que é onipresente, onisciente, você possa também, juntamente comigo, prestar este culto ao nosso Deus. Oremos. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra e que mantém a sua fidelidade para com os seus filhos para sempre. Ele que nunca desampara as obras de suas mãos e também nunca desampara os seus filhos. É em nome deste Deus que eu te saúdo nesta noite, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Amém. Eu quero abrir a minha Bíblia e convidar você, que tem aí a sua Bíblia, a abrir também comigo lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, para lermos um versículo muito conhecido por sinal. Mateus 18, 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E também lermos lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero ainda convidar você a cantar comigo um hino 430 do Inário da nossa Igreja Evangélica Reformada, mas também é um hino que tem nos Salmos e Hinos, no Inário Presbiteriano, no Inário da Igreja Presbiteriana Independente, nas igrejas batistas, nas assembleias.
Todos nós nas igrejas metodistas, creio que conhecemos este hino 430, Eu creio, Senhor, na divina promessa. Cante comigo, você que conhece alguma estrofe dele, ou todo ele, ou se você tiver um hinário aí, pode pegá-lo também. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, figuras de cima do sol criador, contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri, contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno, e do Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence dos pecados, aquele que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É em nome deste Deus Trino que nós invocamos, Pai, a Tua presença sobre este culto que estamos celebrando. Eu aqui, Senhor Deus, na minha casa, e os meus irmãos e as minhas irmãs, cada um na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, e onde cada um estiver, que este Deus onipresente esteja no coração de cada um, visitando, Senhor, cada lar, visitando cada vida, nesta hora, Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E é em seu nome, Senhor Deus, que nós estamos reunidos. É em seu nome, neste nome poderosíssimo, o nome de Jesus, é que nós estamos aqui juntos, celebrando num só Espírito, num só amor, numa só fé, a Deus Todo-Poderoso. Por isso, nosso Deus, o Senhor que está aqui e está aí, se manifeste, revele-se pela sua palavra, revele-se por seu Filho Jesus Cristo a cada coração nesta noite, Senhor. Eu não sei, ó Pai, como está o coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu não sei como cada um está neste momento, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, visita com o sangue de Jesus, visita, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, Consolador e Confortador, a cada coração, e assim a Tua presença nos inspire, nos motive, nos alegre a prestarmos este culto ao Senhor. É a nossa oração
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a ouvir comigo no nosso Catecismo de Heidelberg, na pergunta 56 do nosso Catecismo. A pergunta do Catecismo é: o que você crê a respeito da remissão dos pecados? Eu creio que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, já não quer atribuir a mim todos os meus pecados, nem a minha natureza pecaminosa contra a qual tenho que lutar durante toda a minha vida, mas me dá, pela graça, a justiça de Cristo, para que eu jamais seja condenado por Deus. É isso o que nós cremos a respeito da remissão dos nossos pecados. Não só cremos, como confessamos e professamos também. Eu quero, neste momento de confissão dos nossos pecados, convidar também você a cantar comigo 2 cânticos bem fáceis. O primeiro cântico é A Começar em Mim, Quebra Corações. E o segundo cântico, Enquanto eu calei o meu pecado. E enquanto cantamos, e você pode cantar comigo, claro, você também já esteja se preparando para confessar a Deus os seus pecados. Que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um.
começar em mim, quebra o meu coração. E também, ó Pai, enquanto eu calei os meus pecados, me entristeci, envelheci, como diz o salmista, eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração e que o Senhor esteja nos perdoando os pecados pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz, em nosso lugar, em meu lugar e no lugar dos meus irmãos, no lugar das minhas irmãs. Pai, pecamos contra Ti, por palavras, por pensamentos, por ações. Pecamos, ó Pai, contra os nossos irmãos. Pecamos contra nós mesmos. Suplicamos-te, Pai, perdão. Tem piedade de nós. Tem misericórdia de nós. E pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus, lá na cruz, o Senhor venha nos perdoar todos os nossos pecados confessados. E assim, ó Pai, à luz da Tua palavra, somos então perdoados e que cada um seja perdoado também nesse instante, ó Deus. É a nossa oração, Pai, no nome e por amor do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ainda queria ler com você lá em Tiago, no capítulo 5, Tiago, no capítulo 5, abra comigo, Tiago, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 18. Tiago 5, de 8 a 18. Também é um texto que chama-nos a oração. Tiago 5, 8 a 18. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciente os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Preste atenção nesses versículos agora, 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas tentações e paixões que nós, e orando, pediu para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que texto maravilhoso! Que texto ilustrativo e orientativo também para a nossa caminhada de fé, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os irmãos e também consigo mesmo.
E eu quero convidar você a louvar ao Senhor também nesta hora. Cante louvores. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. E você que está conosco, já está conectado, está assistindo e participando do nosso culto, pode enviar aí o seu pedido de oração, que nós estamos anotando, o seu boa noite, e no final nós estaremos orando também por esses motivos, né? Deixe ali o seu joinha que você curtiu, que você possa também compartilhar este culto nesta hora e você possa também fazer ali o seu comentário. Vamos cantar esse que é um cântico maravilhoso também, de uma inspiração muito linda de Deus para o nosso coração. Esse cântico é Não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei,
Este hino, esse cântico, ele é um pouco mais antigo, mas a sua letra também nos convida a orar, a nos derramarmos diante do Senhor em oração neste momento. Que você possa cantar comigo e você possa também fazer dele a sua oração em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Cante. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eleve nesse instante a sua oração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e apresente diante do Senhor a sua oração. Seja ela um pedido, seja ela uma gratidão, seja o pedido por alguma pessoa, coloque agora, aí onde você está, feche os seus olhos e eleve a sua oração. E este hino que cantamos diz que quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo você deixar no altar do Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver e
Meus irmãos e minhas irmãs, como disse há pouco, na semana passada nós não pudemos realizar o nosso culto e hoje também nós não estamos ao som do piano, que é maravilhoso, quando a nossa irmã Deise toca e cantamos os hinos e cantamos os cânticos. É que no dia 11, a minha sogra, mãe da Patrícia, Dona Bete, passou mal e nós fomos fazer alguns exames e ela foi então detectada com o Covid. Imediatamente também todos nós fizemos e graças a Deus nós não fomos detectados com o vírus. Entretanto, a partir daquele dia 11, iniciamos uma batalha muito grande de oração e eu pedi a muitas pessoas que estivessem orando por nós. Fomos aos médicos já no dia 11 com alguns medicamentos, depois no dia 12 também fomos num outro médico aqui em Arapongas. E aí, dia 12, que foi na sexta, então sexta, sábado e domingo, eu estive com a Dona Bete, a minha sogra, e juntamente com o meu sogro lá na casa deles, de certa forma isolados, nos isolamos, e com muita fé, com muita coragem e temor do Senhor, decidimos que eu ficasse lá com eles para os medicamentos, para o tratamento inicial, alimentação e o que fosse necessário, e que então a Patrícia ficasse aqui em casa com as crianças, meu cunhado também com a família, e passamos momentos difíceis, mas estamos vencendo. E aí no dia 16 fui com ela também a Londrina, novamente no médico, que pediu novos exames. E aí foi necessário a internação dela para poder baixar a infecção e baixar também o diabetes. E aí, no dia 16, 17 e 18, fiquei também com ela lá na Santa Casa, aqui na Santa Casa de Arapongas, para que pudesse acompanhar. E dou graças a Deus porque ela foi para casa. A pior parte, o pior momento não deste vírus que nós imaginávamos que estava muito longe de nós, mas que ele está bem perto, ele está ao nosso lado muitas vezes. Nós não podemos brincar, nós não podemos descuidar, porque quando você lê o resultado do exame, eu digo que o chão se abre, mas também o céu se abre. E é uma luta, e eu sei que muitos estão passando por esse momento, eu sei que muitos já venceram, graças a Deus, muitos infelizmente perderam seus entes queridos. Mas por isso hoje nós estamos aqui, eu, meu filho Enzo e a Juju, a Patrícia está lá com a mãe, então nós decidimos fazer tudo aqui novamente. Por isso não temos também o piano, mas no próximo domingo, domingo de Ramos, dia 28, nós estaremos aqui com a graça de Deus. Muito obrigado pela sua oração. E eu sei, e eu digo com toda a certeza mesmo, que nós recebemos essas orações, que nós sentimos essas orações chegando a nós neste momento. Nós nos fortalecíamos, nós íamos em frente, nós não paramos e Deus foi também nos abençoando. Ainda tem muito por fazer, a recuperação não é fácil, mas louvamos a Deus porque isso já está acontecendo. Por isso é que eu coloquei diante de Deus nesta noite falar sobre a oração do crente. Matthew Henry, um grande pregador do século XVII, disse: quando Deus pretende derramar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que faz é inspirá-los a orar. Veja que maravilha! Mas como devemos orar? Que elementos devem marcar a nossa oração? Eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez comigo
e nós lemos mesmo a Bíblia, nós gostamos de manusear a Bíblia, são pelo menos 3 leituras bíblicas no nosso culto, 2 a 3. Isaías, capítulo 62. Profeta Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7. Isaías 62, versículos 6 e 7. Que diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que de todo dia e toda noite de contínuo não se calarão. Ó vós os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. A oração do crente, em primeiro lugar, ela deve ser uma oração perseverante. Diz assim o versículo 6: Todo dia e toda noite de contínuo não se calarão, ou todo dia e toda noite jamais se calarão. Os guardas, vigias, eles eram exortados a não descansarem nesta vocação de guardar, e somos convocados também a não descansarmos na oração. Eu diria que a dificuldade nossa não é orar, mas perseverar na oração. Muitas vezes temos entusiasmo para começar uma reunião de oração, um grupo de oração, mas nós desistimos com muita facilidade. Lemos hoje que Elias não desistiu de orar até que da 7ª vez Deus mandou chuva. Imagine se ele tivesse desistido na 4ª vez que estivesse orando e não ainda houvesse chuva. Se ele tivesse parado na 3ª ou na 4ª vez, com certeza Deus não teria enviado chuva. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz orar sem cessar. E Isaías escreve, orar de dia e de noite. Você sabia que o grande avivamento que Deus enviou para a Coreia do Sul, e hoje existe lá a maior igreja local do mundo, e ela vai fazer esse ano 63 anos. Essa igreja começou em 1907 com um pequeno grupo de oração. Veja, em 1907, um pequeno grupo começou a orar ao meio-dia. Passado um mês desta reunião de oração, os irmãos propuseram acabar com a reunião. E diziam assim, olha, nós já oramos um mês. Ao meio-dia nada aconteceu, nada mudou. Mas a maioria decidiu continuar perseverando em oração, até que Deus realmente fendeu o céu e desceu poderosamente, e o resultado foi então um grande avivamento sobre a Coreia do Sul. Talvez você diga, mas 1907, a igreja tem 63 anos, 63 anos que ela foi então organizada. Mas esses irmãos oravam desde 1907. A segunda característica está também no versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros eu pus guardas. Então a primeira coisa, a nossa oração tem que ser perseverante e a nossa oração tem que ser uma oração de expectativa. Orar é vigiar, é aguardar. É estar de olhos bem abertos, como os guardas, na expectativa de alguma surpresa, de um ataque do inimigo talvez, ou da ajuda dos amigos, ou de alguma coisa inesperada. Oração sem expectativa não é oração. Oração que não aguarda resposta também não é uma oração verdadeira. John Wesley, pai do metodismo, diz que Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. É preciso orar como Abacuque sobre a torre de vigia e esperar a resposta de Deus,
Quem ora espera grandes coisas de Deus, por isso se mantém na expectativa. Então, ore perseverantemente, ore na expectativa sempre de receber e ore com ousadia. Ainda no versículo 6 diz: vós que fazeis menção do Senhor. Ou noutra tradução, fareis lembrados o Senhor. Veja, precisamos orar de acordo com as promessas de Deus. Oração que pronuncia a palavra de Deus. A oração da fé, ela nunca pede mais do que aquilo que está já prometido na palavra de Deus e que assim é também segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem zelo pela sua palavra, tanto que diz assim: céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 28, nós temos aquela passagem em que Pedro diz a Jesus que quer ir ter com ele andando sobre as águas. Eu diria que essa é uma oração ousada mesmo. Senhor, eu quero ir aí onde o Senhor está. Isso é ousadia. Mas haviam ali alguns discípulos, não só Pedro, mas só Pedro ousou pedir ir ter com Jesus. E geralmente nós olhamos para esse texto de Mateus e dizemos assim: olha, mas você viu, Pedro começou a afundar. Mas ele foi o único que teve a coragem, a ousadia de sair do barco e ir lá com Jesus. Veja, isso é muito importante. Ele fez uma oração ousada: eu quero ir ter com Jesus. E quando ele estava afundando, ele fez então uma oração de fé, uma oração pedindo socorro do Senhor. E isso aconteceu. Ouse orar com base na palavra de Deus, debaixo do poder e da soberania de Deus. Transforme a Bíblia em oração. Transforme a Bíblia em oração. Em quarto lugar, a nossa oração deve ser uma oração ininterrupta. Não deis descanso, não descanseis, não haja silêncio em vós. Devemos orar sem descanso, com suor, com lágrimas, com entendimento e com o joelho no chão. O crente que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer outra coisa. Repito, o crente que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé ou em pé a qualquer outra coisa. As montanhas dos problemas podem ser escaladas só de joelhos. Há uma frase muito interessante que diz assim: Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que nos fazer cair. Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Não descanseis, não haja silêncio em vós. Olha que exemplo interessante. A mãe de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, um pai da igreja primitiva, um teólogo da igreja primitiva. A mãe dele orou por 30 anos até ver o seu filho salvo no Senhor. Já no Antigo Testamento, Ana orou aflita diante de Deus, chorou diante do Senhor, pediu ao Senhor um filho e Deus concedeu. Devemos orar com um amigo importuno lá de Lucas capítulo 11, que se recusou a ir embora sem que antes recebesse os 3 pães que havia pedido. Efésios 6,18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos.
orarmos uns pelos outros, orarmos por todas as pessoas. Então, uma oração ininterrupta. Que a sua oração seja perseverante, que a sua oração seja uma oração de expectativa, que ela seja uma oração ousada, ininterrupta e importuna. Versículo 7, não deis descanso. Então, se desejamos o mover de Deus, se desejamos a resposta de Deus, nós temos, eu diria que, bombardear o céu de oração. Nós devemos orar muito, intercedermos, clamarmos em oração, de forma a importunarmos, num bom sentido, o nosso Pai Celeste, que quer sim ouvir a nossa voz em oração. Temos o exemplo bíblico de Jacó, que prevaleceu porque foi perseverante, porque foi resoluto. E isso testifica o poder desta oração, que no bom sentido importuna o céu. E nós precisamos aprender esta lição, desta oração que prevalece, de uma fé que não cede, de uma fé que vai à frente, porque Deus conhece o conteúdo da sua oração. Deus conhece o conteúdo da minha oração, mas Ele quer sim nos ver falando com Ele, buscando, pois tudo está nele. Tudo depende dEle. E o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado, exaltado na resposta que foi dada. Também a oração, segundo o versículo 7, é uma oração que não abre mão da resposta e também aceita a resposta. O versículo diz várias vezes até que, duas vezes, até que. Veja, é interessante esta pequena expressão do versículo 7. Não estejais em silêncio até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Esta oração não deve ser uma oração trôpega, não deve ser uma oração falha, oscilante, covarde, medrosa, que desiste no meio do caminho. Não, a oração até que Deus cumpra o seu plano, até que a resposta glorifique o nome do Senhor. E sempre às vezes nos perguntamos, quantas vezes devemos orar? Os judeus achavam que 3 vezes eram suficientes, mas Jesus vai dizer de forma muito diferenciada, e depois os apóstolos, orai sem cessar, orai em todo o tempo, orai de forma incessante e perseverante. Por quanto tempo orar, não importa. Eu diria que só devemos parar de orar depois de obtermos a resposta, mas também nos curvarmos diante da resposta, porque a resposta é a vontade de Deus e muitas vezes isso é duro demais ao nosso coração. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. George Miller, um missionário nascido na Alemanha em 1805 e faleceu com 92 anos. Ele orou até o dia da sua morte pela conversão de 2 dos seus amigos e eles continuavam com um coração muito duro. Um converteu-se ao saber da morte de George Miller e o outro converteu-se no dia do seu sepultamento. A sua parte, a minha parte é orar. E a de Deus é agir e agir conforme a sua vontade soberana. Por fim, a nossa oração deve ser uma oração específica. Até que ponha Jerusalém por louvor. O grande clamor de Israel era pela restauração do povo de Deus. O seu desejo era para que a cidade desolada se tornasse uma coroa de glória na mão do Senhor, conforme o versículo 3 deste capítulo 62.
Que Israel se tornasse motivo de deleite para Deus, segundo o versículo 4, e uma alegria no coração de Deus, segundo o versículo 5. De igual modo, você deve orar de forma específica. Como disse Ana, ora de forma específica, pedindo a Deus um filho. Deus precisava de um profeta e Ana precisava de um filho. Então podemos ver na realidade a oração de Ana. Ela precisava se encontrar com o desejo do próprio Deus. Por isso você precisa ser específico naquilo que deseja receber do Senhor e orar sem rodeios, ou em meias ou com meias palavras. Concluindo, toda e qualquer ação de Deus deve ser precedida da oração. Toda. Em setembro de 1857, um comerciante chamado Jeremias Lampier, ele iniciou uma reunião de oração ao meio-dia, bem no centro da cidade de Nova York. Ele permaneceu sozinho até 12h40 e chegaram mais 6 homens. Na semana seguinte eram 20. Em 6 meses, mais de 10.000 pessoas orando, pedindo uma renovação espiritual. Em 2 anos, mais ou menos, mais de 1 milhão de pessoas tinham entregue suas vidas ao Senhor Jesus. Devemos orar, sim, pelo mover de Deus, para sermos cheios do seu Espírito Santo, para que, cheios do Espírito Santo, sejamos iguais ao Senhor Jesus, nas suas obras, nas suas ações, no seu amor, na sua compaixão e na sua oração. O mover de Deus social, histórico, profético, que sai das 4 paredes e não fica fechadinho dentro das paredes da igreja e da comunidade. O mover que realmente abale as estruturas de injustiça, de opressão, de morte, do vício, do medo, da violência, da maldade e de tantas coisas que precisam ser mudadas pelo poder de Deus e pela oração. Para tanto, a oração precisa então ser perseverante, de expectativa, ousada, ininterrupta, importuna, que não abre mão da resposta, que aceita a resposta e que ora de forma específica. Então, não permita que a oração seja o último recurso na sua vida, mas que a oração seja sempre a primeira opção. João Calvino, reformador e pai da Igreja Reformada, diz que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E eu digo, orar não é só um momento. Orar é um estado. É um estado de oração. Caminhando em oração, trabalhando em oração, dirigindo em oração, cozinhando em oração, digitando em oração, estudando em oração e assim vai. Não permita que a oração seja a última coisa a fazer, mas que ela seja também e sempre e acima de tudo, vamos dizer assim, a primeira coisa a fazermos sempre. E que Deus possa então nos orientar e nos abençoar. Amém. Nós recebemos vários motivos de oração e nós queremos cantar ainda o hino 353 do nosso inário, o inário da Igreja Evangélica Reformada, mas que também e está presente em muitos inários, né? Nós recebemos aqui muitos motivos de oração. Muito obrigado a vocês que enviaram e que estão também
presentes aqui conosco nesta noite. Então vamos cantar este hino que diz: finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentar estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Pois bem, irmãos, nós chegamos ao final deste culto de oração. E eu agradeço muito mesmo a sua presença, a sua participação, o seu compartilhamento, você que curtiu, você que comentou e também você que enviou o seu pedido de oração. Quero mencionar algumas pessoas, alguns irmãos que estiveram assistindo, que nós conseguimos também anotar. Então, a nossa gratidão ao meu vizinho aqui, o Martinho, obrigado Martinho, também a Regina, a Yasmin, a dona Marili e também o tio Dedé lá em Curitiba, a tia Ali em Apucarana, a Gil ali em Marilândia, a minha mãe Irene, a Lígia em Apucarana, a Lígia Freire, nossa irmã diaconisa Maria Luísa, a Lourdes em Tatuí, a Fofa, a Mara, a Dona Telma, seu Amaral também, seu Justino, muito obrigado
o Alex, Camila e a Vicky, aqui da nossa igreja, obrigado, irmãos, a Cleusa Souza, a dona Nair Tomás, lá de Marilândia, muito obrigado, dona Nair, meu querido amigo também, Henrique Rossi, lá nos Estados Unidos, o Alexandre Piva, obrigado, Alexandre, a Laine também, juntamente com o João Pedro, saudade do João Pedro, aquele menino maravilhoso, também a Vovera Bellini aí em Marilândia, a Leda e também o Dr. Luísa Lorenzi em Marilândia, a avó Ruth, a Leise, o Rafa, o Arthur e o Tavinho, a minha sogra, a mãe da Patrícia, né, a Beth, e a Patrícia também, meu amor, que estão assistindo, a Lília também, Moraes, obrigado Lília, a você e a Isa, que Deus conforte e cuide do coração de vocês aí, que Ele possa realmente sustentar as vossas vidas no momento tão difícil que vocês estão atravessando. Alberto Lima também, tio Beto, obrigado. Ricardo, obrigado. Ricardo Albuquerque também de Maringá, que acho que hoje ou ontem venceu também a Covid, está em casa. Deus te abençoe, Ricardo, a sua recuperação. Alessi, Alessi Alonso, Zé Alonso e toda a família também de Marilândia. A Ieda Frenner, obrigado, Ieda. A Veranice Scaff também lá de Marilândia. A Flávia lá, prima Flávia em Apucarana, a Helena também, prima aqui, a Ana Maria lá em Nova Esperança, o irmão Roberto Verschor lá de Carambeí, da nossa igreja de Carambeí, obrigado, a Fátima, o Emerson, a Duda, o Léo também, a Thaís e a dona Marilze Lemos. São esses os nomes, mas temos também os pedidos de oração. A dona Cleusa pede pela família do Sidney Gomes, que também é vítima de Covid. A Lígia pede oração pela saúde. A Laine pela sua família. A vovó Vera Beligni pede também pelo Carlos, né, da Sirlene. A Sirlene também, que está com Covid. Também Deus cuide do Vinícius, do Fábio, da Vanessa, que estão, né, enfrentando um momento difícil também na UTI com Covid. Nós pedimos oração pela nossa amiga Fátima Comar, que também venceu Covid, está em casa juntamente com a filha, em tratamento, retomando a sua vida. A dona Maria Luísa pede pela família Tami Sawa, né? Oramos por eles. A avó Ruth pede oração pelo tio Elon, pelo Rony também, a Josi, que estão também em tratamento de Covid. O Rony fez uma cirurgia também no estômago para se recuperar. O André, a Gilene e Ivone também com Covid. Tio Dedé pede oração por toda a sua família e agradece a Deus pela saúde. A tia Lia também pela dona Beth. A Gil agradece a Deus que seu irmão e também toda a sua família foram já curadas pelo Covid. A tia Sônia pede oração também pela família lá em Maringá. A Flávia também pede pela tia Beth. E a Helena também pela Neuza, que perdeu a mãe no dia de ontem. Temos também aqui, ontem recebemos motivos e também não colocamos todos, mas a Silene, como disse, pedindo pelo Carlos e pela família. A dona Regina Caminha, obrigado Regina, também gratidão ao Senhor pelo cuidado. Também a Joana, Maria Joana aí de Marilândia do Sul, pedindo pelo fim da pandemia e também o consolo do Senhor às famílias enlutadas, e eles também estão. E também a vó Irene agradece a Deus por um milagre na nossa família. São esses os motivos de oração e nós vamos orar também agora por eles. Eu peço que você feche aí os seus olhos para que nós possamos orar por esses motivos que estão aqui, também por todas as pessoas que estão conosco assistindo e que deram também um okzinho aí na live. Muito obrigado mais uma vez. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus,
a nossa oração nesta hora por todas as vidas que estão conosco, por todos aqueles que participaram deste culto e por esses motivos de oração que chegaram, e eu sei que outros ainda chegarão. E nós, ó Pai, orientados pela Tua palavra, colocamos cada um deles diante do Senhor. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada dificuldade, e o Senhor também conhece cada vitória, cada bênção derramada. Há um hino que cantamos que diz: conte as bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso quanto Deus já tem feito. Nós sabemos disso e recebemos já muitas bênçãos e pedimos-te em nome de Jesus por esses motivos. E a oração que cada um também está elevando a Ti nesta hora, lá na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, e onde cada um estiver, o Senhor do céu, com o Teu Espírito Santo, esteja ouvindo a cada oração. Eu coloco cada um desses motivos que mencionamos, a vida de cada um, a família de cada um, e eu peço-te, ó Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor, em conformidade com a Tua vontade, esteja respondendo a cada uma delas para o louvor da Sua glória. Abençoe esta semana que iniciamos, que cada um continue se cuidando, se preservando, que cada um continue também intercedendo uns pelos outros, ajudando e sendo também ajudado, Senhor. Ó Deus, visite cada lar, visite cada família e esteja, Senhor, Deus de amor, com a Tua presença, restaurando vidas e levando-as aos pés do Senhor Jesus. Eu sei, ó Pai, que cada um está fazendo a sua oração. Como dissemos, elas estão bombardeando o céu. E eu sei que o Senhor as responderá. E, ó Pai, onde faltarem as palavras, que o Teu Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis também, Senhor. Deus querido, derrame Tua bênção sobre nós, é o que te pedimos agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, a comunhão, os ensinamentos, o consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora, meu irmão e minha irmã, e sobre você e sua família permaneça agora e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Feche os seus olhos, ainda esteja orando, assim que encerramos este culto. Também quero agradecer ao tio Pio, o Anísio, meu cunhado, que está lá em Tatuí também com a minha irmã, assistindo e participando deste culto. Pai nosso que está